Meus irmãos, depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca. Amém? O David fez uma oração aqui que eu até senti a graça, mas é um hábito meu falar algumas palavras depois que eu ler o texto, e eu queria fazer. Os irmãos não precisam levantar. Senhor Deus, uma vez mais estou aqui, dependente, mas muito dependente da tua graça, o favor do teu Espírito, Pai. Pastor para Wellington, que a tua palavra mais uma vez vá preletor e produza o oficial efeito pelo qual ela será desta enviada. primeira cruzada, E seja por intermédio da tua palavra, da Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil, capacita-nos, fica conosco, aqui na quadra de esportes do bairro Volta Grande 3, Volta Redonda, Rio de Janeiro. 20 anos aí pregando a palavra pela misericórdia. Há poucos dias atrás aí, já mais de um ano, a minha voz quase foi embora, irmãos. A gente pregando ali, pregando, cuidando da voz, quase foi embora a voz. E eu tive um problema sério, e a doutora Otorrino falou: você, rapaz, se você não parar de ficar berrando, você vai. Aí como é que faz o pregador pentecostal pregar devagarzinho? Não tem como, né, irmão? E aí cuidando da voz, para não perder a voz e perder a bênção de Deus. Depois disse Deus a Noé. Depois de quê? Depois de Deus tomar a decisão de destruir toda a humanidade há cerca de 4 ou mais ou menos 4.500 anos atrás. A Bíblia diz no capítulo 6 de Gênesis que o Senhor se arrependeu de ter criado a humanidade, porque o ponto em que a atitude da humanidade chegou de causar um peso no coração de Deus, e Deus pronunciar no capítulo 5 e dizer: eu me arrependo de ter gerado a humanidade, vou extirpar tudo o que respira debaixo do céu. As atitudes da humanidade naquela ocasião chegou a pesar tanto o coração de Deus, que Deus tomou essa atitude. Então Deus anuncia a Noé o que ele vai fazer, e Deus também diz a Noé o que Noé tem que fazer. Agora olha que coisa tremenda. Aí no capítulo 7, depois disso, depois de Deus ter tomado uma atitude, depois de Deus ter dito a Noé o que ele deveria fazer, Noé faz o que Deus manda. E aí o Senhor diz a Noé: Noé, entra tu. Isso aqui é tremendo. Entra tu. Deus não disse: Noé, vocês entram na arca. Noé, a sua família entra na arca. Mas Deus disse: entra tu e toda a tua casa na arca. Deus mostra aqui nesta fala que o mistério da salvação, de preservar a humanidade, não estava pela esposa de Noé, não estava pelos filhos de Noé. Eu não sei qual era a atitude dos filhos de Noé naquele caos que estava a humanidade. Não sei qual era a postura da esposa de Noé naquele caos que estava a humanidade. Mas eu sei que a postura de Noé agradou o coração de Deus. E Deus fala com Noé: entra tu e toda a tua casa. Por quê? Porque Deus não quer salvar só Noé, Deus quer salvar toda a família. E aqui nesse texto se destaca uma coisa importante: a importância do cabeça da casa para influenciar toda a tua família. A postura de um cabeça na casa, segundo o texto que eu li, é muito importante.
Se tiver algum pai aqui nesta noite, que eu não sei se está vivendo alguma ilusão, se não tem que estar vivendo alguma tristeza, se não sei se as luzes, as trevas têm te consumido, a perder o gozo de viver ou algo parecido, Deus está dizendo assim, hoje eu marco o encontro com você. Hoje, Pai, eu marco o encontro com você, Pai. E através de você, eu vou fazer coisas novas em toda a sua família. Se eu tivesse que dar um tema para essa mensagem que eu vou pregar aqui, irmão, me deu um minuto abençoado, eu diria: salvação é para toda a família. Salvação não é só para o pai, salvação não é só para o filho, salvação não é só para a esposa, salvação é para toda a família. E eu vou tematicamente contextualizar isso aqui, pastor Leite, vou contextualizar. Se não percebam, Josué, no capítulo 24 de Josué, depois de trazer um sermão de advertência aos seus contemporâneos, Josué diz: eu não sei vocês, mas eu e toda a minha família resolvemos servir ao Senhor. Salvação para toda a família. Eu não desisto, minha mamãe ainda não aceitou Jesus, mas eu sei que antes de chegar o tempo dela, se ela deixar esse tabernáculo terreno e ter que prestar conta, ela vai aceitar o Cristo Salvador pela fé que eu tenho orado por ela, pela minha postura como crente, como servo, pelo meu testemunho. Deus vai salvar a mamãe, Deus vai salvar os irmãos, porque Deus é fiel, meus irmãos. Ele permanece fiel. Aleluia. Os irmãos lembram do gadareno? Eu estou contextualizando o início da pregação. Isso aqui de Noé é tremendo, porque não haveria mais humanidade, mas Deus aposta as fichas em Noé e demonstra toda a sua misericórdia para com os homens. Quando eu falo os homens, na linguagem humana, demonstra toda a sua misericórdia. Porque se você ler o texto e destrinchar o texto, ou seja, esmiuçar, você vai ver que Deus tem. Eu me arrependo de ter gerado a humanidade, e os dias de hoje não são muito diferentes. Ontem, andando por aquele Rio de Janeiro, eu falei: meu Deus, a minha lágrima rolava de tanta podridão. Crianças dormindo na rua, homens velhos, mulheres dormindo na rua, todos eles envolvidos num manto de negritude, de escravidão. Mas é muita coisa, gente, é muita. Quem vai ali embaixo sabe. Mas Deus continua ainda com as suas mãos estendidas, querendo salvar. Tem alguém que Deus vai salvar nesta noite. Tem alguma casa aqui ao redor deste evento, que está ouvindo esta voz que vai pelo microfone. Deus está chamando a sua casa para fazer uma grande obra na sua casa, porque Deus quer salvar toda a família. A passagem do gadareno é prova disso. Marcos capítulo 5 diz que o Senhor desembarca na cidade de Gadara, na sua obra de missões, missionária, e de cara se encontra com um endemoniado. A Bíblia não dá nome a um homem, mas chama de um endemoniado de gadareno. Olha a situação desta alma. Esta alma, ela dormia no sepulcro. Esta alma vivia acorrentada, mas não permanecia acorrentada, porque ela despedaçava todas as correntes e agrilhões que aprendia. Esta alma, diz a Bíblia, que ela andava de dia e de noite, sem paradeiro, andarilho. O homem, quando não tem Cristo, é parecido com a postura deste gadareno. Vai para um lado e vai para o outro, assim como uma folha seca que não tem direção. E o demoniado gadareno, havia muitos demônios nele, e o Senhor se compadece daquele endemoniado e expulsa todos aqueles
aqueles demônios. Isso é o Evangelho. Aonde há trevas, o Senhor expulsa e entra a luz. Louvado seja Deus. Jesus Cristo veio para libertar e salvar o vil pecador, libertar das garras. Eu que o diga, irmãos, a minha vida regressa, eu que o diga. Eu era acorrentado também, mas um dia o Senhor veio com o seu poder e quebrou todos os agrilhões que me prendiam. Aquele homem foi liberto. Isso é coisa linda. Aquele homem foi liberto das suas amarras, dos seus vícios, das suas condutas. E quando ele foi liberto, o Senhor terminou, porque o Senhor Jesus, irmãos, ele não dava um passo em vão, não chegava em lugar nenhum, nem adiantado e nem atrasado. Jesus sempre chega na hora certa. Aleluia. Na minha vida e na tua, nós somos seres humanos que às vezes deixamos a atmosfera carnal nos balançar. A atmosfera carnal nossa nos traz medo, nos traz apavoro, ficamos apavorados, ficamos às vezes até aflitos. Por quê? Porque entra a atmosfera carnal. Porque na verdade, enquanto nós estivermos nesse tabernáculo, é espírito e carne, depende de nós. Quem vai reinar, o espírito ou a carne? Se você deixar a carne reinar, ela vai trazer essas aflições, essas ansiedades, este medo. Mas se você deixar o espírito reinar, aleluia. É uma luta. Gálatas capítulo 5, o espírito e a carne, uma luta. Porque ainda não estamos no outro plano. Estamos no plano ainda do tabernáculo, do vaso de barro. Glória a Deus. Você está entendendo a palavra nessa noite? Eu estou falando que salvação para toda a família. O gadareno ficou tão maravilhado, liberto. Irmão, só quem passa escravizado dá valor. Só quem sabe o que é estar escravizado, querer ser liberto e não conseguir. A pessoa usa cocaína há 30 anos. E quando ela, no outro dia, quando ela passou a noite toda virada na cocaína, na bebida, ela para e chega, acontecia comigo, chega a chorar. Por quê? Porque ela não quer aquilo para ela não quer, mas ela não consegue se libertar, meu irmão, não consegue. Aí quando chega o libertador, como chegou na minha vida e na tua, aleluia, quando chega o libertador, Filho do homem, Deus, maravilha quando ele chega. Jesus está aqui nessa noite, irmão. Ele está aqui, a presença dele é notória. Eu vejo Deus na vida dos irmãos. Aleluia. Deus quer libertar nessa noite. Deus quer salvar nessa noite. Deus quer mudar rumos nesta noite. Onde eu parei? Jesus não dá passo em vão, não chega atrasado nem adiantado. Ele foi ali só para salvar aquele homem gadareno. É o texto. Foi só salvar. Salvou aquele homem. Olha o mistério. Salvou. Quando ele vai sair com os seus discípulos, o ex-endemoniado, o ex-perdido, o ex-escravizado fala: Senhor, deixa eu ir também. Eu quero compartilhar essa alegria, Senhor, que eu estou sentindo. Deixa eu ir. Oh, aleluia. Muitos que pediram para ir com Jesus, o Senhor Jesus deixou, mas ele não. Falou: não. Vai primeiro para a tua casa. Os teus, vai lá. Esposa tua, seus filhos, seu pai, sua mãe, seus parentes precisam saber o que eu fiz na sua vida, porque você é o primeiro de tantos que eu vou salvar, rapaz. Vai para a tua casa e anuncia o que eu
meu filho, na tua vida. Salvação para toda a família. Para toda a família. Deus quer salvar a tua família, meu amigo. Deus quer salvar a tua família, meu Senhor. Vai para a tua casa, vai anunciar lá. E aqui, eu abro um parênteses aqui, pode dizer aqui, vou dar só uma entradinha, porque eu não posso sair do tema. Tem gente que se converte, pastor Antônio, se converte, aí fica afobado com o pastor, estou aqui. Mas ele está dizendo, estou aqui porque ele quer nomenclatura, ele quer patente. Meu filho, primeiro você tem que pregar para a sua casa. Ser um bom testemunho lá primeiro. Aí depois sim você vai para Samaria, para Galiléia, os confins da terra. Mas primeiro o testemunho tem que ser dentro da tua casa. Hoje nós estamos numa geração hoje, pastor, que é assim, ó. Não quer ficar naquele elevador. Mas deixa eu voltar que hoje não é dia disso. Hoje é dia de evangelizar. É porque o texto está dentro do contexto. Quantos estão ouvindo a palavra? Estão entendendo? Ele me deu 40 minutos, como é que eu estou aqui? Meu Deus, estou abençoado demais. Oxê, abençoado. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu vou terminar agora, irmãos. Se no final, não sei se pode cantar mais ou menos, se estiver dando tempo, se puder. Vou terminar. E vou terminar com um dos textos que me deixa eu maravilhado. Me deixa eu mais crente, amando mais a Jesus, entendendo mais dos mistérios de Deus. Porque os mistérios de Deus são aqueles que crê. Quem crê nos mistérios de Deus aí? Mistério de Deus. Os mistérios de Deus são tremendos. Amém? Nós temos nossos irmãos que são salvos também, mas é uma opção. Mas nós cremos nos mistérios de Deus. E esse texto aqui eu sou maravilhado. A Bíblia diz que na segunda viagem missionária de Paulo, é o texto que vocês escolheram, tremendo isso. Na segunda viagem missionária de Paulo teve uma desavença ali com Bernabé, uma desavença um tanto quanto santa, não foi algo de escandalizar. No ministério é possível acontecer isso. E aí Paulo então escolhe Silas para ir com ele, enquanto Barnabé escolhe Marcos, também chamado de João. E eles vão, dois para um lado, dois para o outro. E Paulo intenta ir para a Ásia, no capítulo 15 e 16 de Atos dos Apóstolos. Segunda viagem missionária. Paulo intenta ir para a Ásia, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo não permitiu que Paulo fosse para a Ásia. Por isso que é bom a comunhão, sabe? A comunhão ela traz intimidade, né, meus irmãos? A comunhão com Deus faz a gente ouvir a voz, não só ouvir, mas obedecer. Paulo estava com a intenção, mas Deus falou não. E aí Paulo pensou de novo em ir para tal de Bitínia, mas aí o Espírito Santo não permitiu de novo. Senão. E aí Paulo chegou numa cidade chamada Troade, e ele foi reclinar sua cabeça, foi descansar, porque a jornada de missionário não é fácil. E quando ele foi descansar, a Bíblia diz que Paulo teve uma visão, não sei se ele foi descansar ou foi orar, a Bíblia não define se foi uma visão dormindo ou se foi acordado, mas ele teve uma visão, e na visão que Paulo teve, aparecia um varão com a roupa da Macedônia e dizia: passa Macedônia e nos ajuda. Olha a visão que Paulo teve, passa Macedônia. Paulo estava meio assim, porque ele tentou ir para a Ásia, Deus não permitiu. Tentou de novo ir para a outra região da Ásia, Deus também não permitiu. E o homem, mas Deus não vai deixar nenhum de nós que faz a sua obra desorientado.
Deus não vai deixar nenhum pastor, homem de Deus, desorientado. Deus sempre vai mandar o seu querer para a gente. Deus sempre vai falar conosco o que deve ser feito. Louvado seja Deus. Paulo tinha razão de ficar, não deixou eu ir para a viagem missionária, não deixou eu ir para a Ásia, não deixou eu ir para outra área da Ásia. Mas aí à noite Paulo tem a resposta. Deus deu uma visão para ele, de um varão da Macedônia dizendo: passa, atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. E quando ele acorda, quando levanta, ele comunica com Silas. E Timóteo também estava nessa missão. E aí eles vão rapidamente entendendo que era o querer de Deus. Olha, era o querer de Deus, rapidamente vão e seguem para a Macedônia. E ficam instalados numa cidade, a primeira cidade da Macedônia, chamada Filipos. Eles chegam em Filipos. E quando chegam, Deus já começa a dizer assim: ó, eu estou nesse negócio. Foi eu que mandei vocês para cá. E eles veem algumas mulheres. E eles começam a pregar. Estavam procurando um lugar para orar. E as mulheres estavam na beira do rio. Entre elas tinha uma chamada Lídia. Era uma mulher que era temente a Deus, meus irmãos, mas não conhecia o evangelho da libertação da lei, o evangelho genuíno, não conhecia. E a Bíblia diz que Deus abriu o coração daquela mulher para ouvir o que Paulo falava atentamente. E ela ouviu, abriu o coração, aceitou Jesus como Salvador. E também todos da sua casa foram salvos. Louvado seja Deus. Salvação para toda a família, mas o melhor ainda está por vir. Esse Deus é tremendo. Esse Deus é maravilhoso. Oh, aleluia. E aí Paulo sai para procurar lugar para orar. A gente está saindo para procurar muita coisa, mas é para procurar para orar. Vamos procurar lugar para orar. Olha o mistério de Paulo, procurar lugar para orar. Louvado seja Deus. E quando Paulo vai procurar lugar para orar, junto com seus irmãos, havia uma moça que foi de encontro com Paulo, mas aquela moça estava possuída de um espírito, e o espírito fazia ela berrar. Esses aí são os homens que anunciam salvação, são homens filhos do Deus Altíssimo. Mas ela fazia isso em forma de escândalo, de zombação. Todo dia que Paulo saía, a Bíblia diz que durou um bom tempo isso, até que Paulo, uma ira santa, irai-vos, mas não pecai-vos. E Paulo explodiu numa ira santa, e ao se explodir ele disse: demônio, eu te ordeno, saia dessa mulher. E aquela moça era uma adivinhadora que dava lucro para os seus senhores. Olha como Deus trabalha. E aquela moça foi liberta, pastor Davidson. Ela foi liberta do espírito imundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus vai libertar nesta noite. Eu, como ministro de Deus, aonde houver um espírito escondido, nas casas ao redor aqui, o Espírito do Senhor está dizendo: saia, porque aí não é teu lugar. Seja liberto em nome de Jesus. Oh, calabandará. Pegaram Paulo, pegaram Silas, os senhores da mulher, os aproveitadores, pegaram, levaram ele até a praça da cidade, apresentaram aos magistrados. Os magistrados nem ouviu Paulo, nem ouviu Silas, já foram logo rasgando as suas costas com chibatadas. Chamaram as demais autoridades e levaram Paulo para o cárcere junto com Silas, e advertiram ao carcereiro: estes homens não podem fugir. Estou traduzindo as minhas palavras.
Se fugir, eu acredito que foi isso que falou com o carcereiro, por atitude que o carcereiro teve mais à frente. Ó, guarda esses homens aí, se fugir, ó. E o carcereiro, sabendo disso, não só jogou eles na cela, como manietou ou aprisionou também os seus calcanhares, para ter segurança que não ia fugir. Mas a Bíblia diz: abandará. Quando Deus envia, Deus garante. Quando Deus manda, Ele garante, meus irmãos. Quando Deus dá ordem, é Ele que vai na frente. O mesmo Deus de Abraão é o mesmo Deus de Paulo, é o mesmo Deus da Igreja Missão Europa. Ele é o mesmo Deus que faz, que abre, que liberta e que guarda o teu povo. Mesmo Deus, com as costas todas rasgadas. Olha assim, aqui deve aprender muito nesse texto, hein? Meu Deus, um pouco. A gente é ovelha ensinado tem que olhar toda hora. Glória a Deus, tem que olhar. Olha que coisa tremenda, estou terminando. Olha que coisa tremenda. Eles presos, olha só como é que a gente aprende com o texto: sofrendo injustiça. Não fizeram nada de mal. Fisicamente sofrendo, privados da liberdade, mas eles estavam orando e louvando a Deus. Orando e louvando a Deus. Quando a gente ora e louva, mesmo na tribulação, Deus faz a terra tremer. Vai tremer, vai tremer. Se você louva na aflição, vai tremer. Não pode murmurar na aflição, não pode reclamar na aflição, só pode louvar e orar, louvar e orar, adorar e orar. Não podemos perder o foco, não. Tem gente que hoje está entrando na aflição, está pegando a buzina e tocando buzina, mas a buzina contrária. Ó, gente, sai falando para todo mundo, não. Entra no seu quarto, começa a louvar e orar. Começa a orar e louvar. Ah, se Deus não entrar com providência, vai entrar. Deus é tremendo. É porque o tempo vai passando, as coisas vão se modernizando e a gente vai deixando para trás os bons costumes. Os bons costumes, meus irmãos. Sabe, aquele bom costume, rapidinho, aquele bom, já vou voltar para o texto terminar. Aquele bom costume de manhã, ao levantar, o meu melhor de manhã já é de Deus. Na hora de comer, a minha oração, agradecendo, porque a minha consciência me faz saber que milhares ao redor desta terra não tem a comida que nós temos. É só uma palavra de alerta só. Eu vou voltar para o texto. E Paulo e Silas louvando. Não, eu fico assim, mas como que, por isso que eu fico assim preso nesse texto em casa, no meu quarto. Eu fico com vergonha. Eu fico pensando, meu Deus, como que pode? Injustiçado, aprisionado e ainda orando e louvando. Enquanto eles louvavam e oravam, Deus do céu manda um terremoto. E o terremoto não é para destruir, o terremoto é para libertar. Tem terremoto na tua vida que está te destruindo. Terremoto do álcool, terremoto do cigarro, terremoto da prostituição, terremoto da infidelidade. Mas Deus nessa noite está dizendo: se deixá-lo entrar na tua casa, o terremoto vai ser para libertar você dessas correntes, as correntes que te prendem. Deus manda um terremoto. A palavra nesta noite é essa.
Estou sentindo uma graça aqui tremenda. Adácia. Que haja mais trabalhos como esse. Né? As cidades circunvizinhas, as grandes cidades. Temos que tirar a igreja. Tem hora que tem que sair de quatro paredes. Tem que sair. Se o pecador não vai até nós vamos até os pecadores. Calabachúbia. Nós vamos. Isso aqui é a igreja indo até o pecador. É a igreja indo. Você aprendeu direito, hein, menino? Aprendeu direitinho. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Deu creche. Meu amigo também está lá atrás. Termina agora, irmão. O pecador pentecostal é ele. Por isso que ele ganha uma questão do pastor presidente. Que fala, já estou terminando. Quando vocês estão recebendo a palavra, diga amém, meu irmão. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Por isso que eu amo, eu sou maravilhado, eu sou dependente, eu fui salvo com essa palavra. As santas escrituras me libertaram. Eu já li ela algumas vezes, de Gênesis, Apocalipse, porque eu a amo, irmãos. E procuro viver o que eu prego e pregar o que eu vivo. Procuro, não é fácil, mas eu procuro. Terremoto, a Bíblia diz que todas as celas foram abertas. O carcereiro olhou, estava tudo escuro, mas ele viu que algumas portas estavam abertas, todas as portas. Já pegou, naquela época usava-se espada, não tinha arma de fogo naquela época. A espada, todo mundo poderia ter uma espada na bainha. Era a cultura da época. E ele mete a mão na espada. Aqui, irmão, aqui. Fala assim, o homem de Deus grita: não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Ninguém fugiu não. Ninguém fugiu, porque esse negócio aqui é poder de Deus, meu irmão. Esse negócio aqui é poder de Deus. Você não está entendendo não, mas você vai entender daqui a pouco. Não é você não, tá? É uma conversa de Paulo com o carcereiro. Eu estou conjecturando. Conjecturar tem que ter cuidado. Tem gente conjecturando aí coisa aí. Meu Deus do céu. Conjecturar tem que ter texto e contexto, precisa ter base. Carcereiro, irmãos, eu já estive encarcerado. E agora eu vi um cara olhando assim naquele meu surpreso. Mas foi lá que Jesus me salvou, irmão. Foi dentro do cárcere. E eu sei que a maior coisa que o preso quer é fugir. Então por isso o carcereiro, quando olha e vê que todos, ele pediu luz, dá luz. Está conferiu o que Paulo falou, todo mundo estava lá. Quando taca a luz da lampião, né? A querosene que era na época, quando taca e vê que todo mundo está lá, o que ele faz? Na hora ele entende que é algo de Deus, porque não tem como condenados à morte não fugir. Ali tinha presos condenados à morte, porque ali era uma área romana. E o carcereiro, entendendo isso, ele dobra o seu joelho. Abandará. E ao dobrar o joelho, quando ele trouxe Paulo e Silas, ele dobra os seus joelhos e faz a pergunta que toda a humanidade deveria fazer. Que me dera que toda a humanidade se preocupasse com isso, que o carcereiro se preocupou naquele momento. O carcereiro pergunta para os homens de Deus, uma pergunta espiritual, uma pergunta de cunho espiritual: o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser salvo? Todos os pais, todas as mães, todos os jovens deveriam perguntar isso nessa noite: o que eu devo fazer para ser salvo? Quando você faz uma pergunta de cunho espiritual, a resposta de Deus é de imediato. Deus fala através de Paulo. Paulo fala:
Você quer ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo não só você, mas toda a tua família. Salvação para toda a família, meu irmão. Salvação para toda a tua casa. E a Bíblia diz que o carcereiro, já tocado pelo Espírito Santo de Deus, lavou as feridas de Paulo e de Silas, levou os dois até a casa dele, e todos da casa daquele carcereiro aceitaram Jesus como Salvador. Lembra de Noé lá? Há 2.500 anos antes de Paulo. Noé, entra tu, singular, e toda a tua família na arca. Agora, irmãos, raciocine comigo para me entregar. Dá tempo de cantar mesmo? Dá? Raciocine comigo. Aí entra o mistério de Deus. Olha como Deus é mistério. Os dois missionários estavam com foco, porque Deus tem limite. O missionário fazer projeto, olha, vamos para tal, porque está fazendo uma coisa boa, salvar vidas. Mas Deus tinha outro propósito. Olha aqui, Deus faz Paulo desviar sua rota por causa de quem? Primeiro, de Lídia e a sua família. Depois, da moça que estava endemoniada. E para terminar, de um carcereiro perdido na escuridão e toda a sua família. Porque Deus se importa com as almas. Vocês conhecem a estrofe daquele hino? Eu sei só a estrofe, não sei cantar ele do primeiro. Eu vou entregar para o irmão agora. É que mudança em mim fez o meu bom Jesus. Só uma estrofe e o refrão. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Deu-me paz, deu-me gozo. No meu coração, tratou no meu coração, que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Aleluia, Deus quer fazer também essa mudança nessa família. Porque Deus se importa com as famílias. Ei, amigo, senhora que está ouvindo, Deus reteu a sua atenção para você ouvir esse culto nesta noite, não foi em vão. Deus tem uma obra na sua casa. Entrega a tua vida a Jesus nesta noite. Se você não quiser vir aqui na quadra, aí no seu quarto, na sua sala, aí onde a senhora está sentada, o senhor está sentado, fale com Jesus, Ele vai te ouvir. Entregue a sua vida para Ele e Deus fará uma transformação, não somente na tua vida, mas também em toda a sua família, porque Deus veio para salvar toda a família.